prefeito de Campinas, Pedro Serafim, que ficou em terceiro lugar nas eleições do último dia 7, anunciou hoje à tarde que vai apoiar Márcio Postman, do PT, no segundo turno. Eu conversei com ambos os candidatos e o Márcio me pareceu o candidato mais bem preparado. Ele é um economista, ele é um cientista, um pesquisador. Ele tem experiência no governo estadual, ele tem experiência no governo federal. Eu fico tranquilo de deixar essa cidade, que eu consegui colocar no caminho certo, deixar para ele administrar. E os candidatos a prefeito de Campinas vão ficar frente a frente amanhã aqui nos estúdios da Band. Márcio Postman e Jonas Donizete estão otimistas para o primeiro confronto do segundo turno. O debate de ideias e propostas entre os dois candidatos à Prefeitura de Campinas terá um formato diferente do primeiro turno. A novidade é que os eleitores, desta vez, vão poder participar. Principalmente porque nós tivemos um contingente muito grande de eleitores que não votaram ou que votaram nulo, mostrando a insatisfação com os políticos na cidade. Vai caber a eles convencer, o eleitor de que eles são merecedores desse voto, desse eleitor que está descontente. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro, Márcio Postman, do PT, e Jonas Donizete, do PSB, respondem a mesma pergunta por ordem de sorteio. Em seguida, eles fazem perguntas entre si, que continua no segundo bloco. Já no terceiro, os prefeituráveis respondem às questões selecionadas dos eleitores. E, por último, jornalistas do Grupo Bandeirantes sabatinam os candidatos. Então, eu acho que vai ser um bom momento. Eu espero que seja um debate propositivo, de ideias, daquilo que a gente pretende fazer para a cidade, mas também para mostrar a diferença das duas candidaturas. Nós temos uma história na cidade de Campinas, uma vida de trabalho pela cidade, e eu acho que isso vai ficar bastante claro, bastante evidente agora nesse segundo turno. Nós renovamos a nossa expectativa de poder oferecer para aqueles que vão nos acompanhar no debate da Band a oportunidade de conhecer melhor os candidatos, as suas propostas, as suas convicções, as suas ideias, porque essa é a melhor condição para oferecer à população de Campinas a escolha certa, a escolha consciente, olhando cada candidato, a sua trajetória, a sua biografia e as suas propostas, porque é isso que está em jogo, para virar uma história de Campinas. O debate começa às 10h40 da noite, com 2 horas de duração. Nós esperamos que seja um debate de propostas e não de ataques, Eu acho que o eleitor, inclusive, está muito mais esperto. Ele fala, não, essa proposta é possível de ser realizada e esta não é. E agora vamos falar de futebol aqui no Band Cidade. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani chegou ao 6º jogo seguido sem vencer. A equipe foi goleada pelo Goiás fora de casa. Já o Bragantino teve a chance de deixar a zona de rebaixamento, mas acabou empatando com o Barueri, em Bragança. Boa noite. No Serra Dourada, o Guarani foi goleado pelo Goiás por 5-0 e só não ficou mais perto da zona de rebaixamento porque os concorrentes diretos não venceram. A primeira tentativa do Alviverde foi com Egídio na jogada individual e o chute de fora da área. Renan Oliveira também fez fila e foi travado na hora do chute. Até que na boa troca de passes, Ramon recebeu, saiu na cara do gol e acertou o travessão. Mas Ricardo Goulart chegou na hora certa para aproveitar a sobra. 1-0 para o Goiás. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Fernando cortou o cruzamento de Thiago Mendes e o Bandeira acabou marcando pênalti. Walter cobrou para fazer o segundo gol esmeraldino. Foi preciso muito tempo da segunda etapa para mais um gol do Goiás. Egídio foi mal na cobrança de falta, mas ficou com a sobra e cruzou na medida para Amaral fazer de cabeça. 3-0. Vitor arriscou de longe e parou em mais uma defesa de Emerson. Mas pouco tempo depois, de dentro da área, ele não perdoou e fez o dele, 4-0 para o Goiás. Para fechar a conta, Renan Oliveira mandou de muito longe uma bomba no travessão. E na sobra, novamente Egídio cruzou bem e dessa vez Júnior Viçosa completou, 5-0. O Bragantino esteve perto de sair da zona de rebaixamento, mas cedeu o empate ao Barueri no fim do jogo. Logo no início da partida, o Bragantino abriu o marcador
Cobrança de escanteio. Sorriso cobra. André Vinícius chega a tocar na bola, mas foi Lincoln quem aproveitou a sobra e marcou. O segundo tempo começa com Barueri tentando um empate. Mas, de repente, eis que em uma jogada trabalhada o Bragantino conseguiu marcar o segundo gol. Thiago Luiz toca para Macedo, que cruza para Sorriso e que acaba devolvendo para Diego Macedo marcar. O time do Barueri fica com um homem a menos em campo. Mas isso não desanimou o time visitante e depois de tanto tentar, o Barueri conseguiu diminuir. Menos de 3 minutos e um apagão na defesa do Massa Bruta. As coisas ficaram escuras e com isso, Alex Santos aproveitou para empatar a partida. Final de jogo em Bragança Paulista, Bragantino 2, Grêmio Barueri também 2. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, 12h30, no Jogo Aberto Regional. E por hoje é só, lembrando que você pode rever as reportagens desta edição no site band.com.br/Campinas. Uma ótima noite e até amanhã.